Muito bem. Então vamos lá. Fazer uma transição aqui. Então já tem 4 minutos de live. Quem estiver me ouvindo, muito bem. Então, os alunos, alguns estão me perguntando sobre as figuras do silogismo. Vou explicar de novo, tá bom? Mais uma vez. Depende da posição do termo médio nas premissas maior e menor. Então, na primeira premissa e na segunda premissa. Então, o que é a primeira figura? A primeira figura, você tem que olhar aonde o termo médio está. Frase, se ele, na posição que ele está, e na segunda frase, a posição que ele está. Então, a primeira figura é supré, ou seja, ele primeira, predicado na segunda. Na segunda figura, ele foi predicado na primeira e predicado na segunda. Na terceira figura, ele foi sujeito na primeira e sujeito na segunda, certo? Na quarta figura, ele foi predicado na primeira e sujeito na segunda. Olha o exemplo que eu dei aqui para vocês. O termo médio é o sujeito da premissa, é o sujeito da primeira premissa e predicado na segunda premissa, que nem eu falei. Olha aqui, todo homem é mortal. Então, homem é sujeito na primeira premissa. Aqui, ó, sujeito, e aqui é predicado. Então, ele foi sujeito na primeira e predicado na segunda. Então, aqui, ó, o exemplo que ele está aqui. Tá? Então, sujeito e predicado. O que você vai colocar na resposta lá na atividade? Só o número 1. 1, 2, 3 ou 4. Não tem como errar. Na segunda, o termo médio é predicado nas duas premissas. Então, todo homem é racional. O cão não é racional. Então, predicado e predicado. Ele foi predicado na primeira premissa e predicado na segunda. Está aqui embaixo o exemplo que eu passei para vocês. Pré-pré. Você vai colocar segunda figura. O termo médio, na terceira, é sujeito nas duas premissas. Então, aqui, ó, sujeito e sujeito. Então, você vai colocar 3. Está aqui, ó, todos os carbonos são corpos simples. Então, ele foi sujeito na primeira. Todos os carbonos são condutores elétricos. Sujeito na segunda. Então, terceira figura. O termo médio é predicado na primeira premissa e sujeito na segunda. Então, os portugueses são homens. Então, aqui. Então, ele foi predicado na primeira e foi sujeito na segunda. Então, está aqui. Está aqui o exemplo, não tem como errar. Então, você vai colocar a quarta figura. O modo do silogismo você vai falar do tipo de proposição que ela é. Então, proposição do tipo A é universal afirmativa, proposição do tipo E universal negativa, proposição do tipo I particular afirmativa e proposição do tipo O particular negativa. E aí você vai ter os modos. Então, quando você entendeu quais são as figuras, então para cada figura tem um modo. Então, se você pega uma proposição A, que é da primeira figura, você já sabe que o silogismo vai funcionar, que ele vai ser válido. Pode ver que pode ver, por exemplo, aqui, ó, você tem EAO e EAO aqui também, ou seja, uma universal negativa. Você vai preencher a forma e você vai criar o restante. Então, você vai criar as proposições. Deve ser isso que você está perguntando. Certo? Ok, tem gente pedindo pra... Pera aí, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Verifica se melhorou. Dá um toque aí se o som ficou bom. Tá bom? Deixa eu verificar aqui. Tem uns alunos que perguntaram pra mim das 8 regras. Muito bem. As 8 regras do silogismo. Tá? Então, é muito simples. Você vai pegar, deixa eu pegar um exemplo aqui, que a gente já tinha feito. Vou colocar esse exemplo aqui na tela. Deixa eu mudar aqui. Então tá aqui. Vamos... Muito bem, então a gente vai avaliar esse silogismo aqui de novo. Vou avaliar ele.
Então, todos os homens são mortais, alguns homens são pessoas simpáticas, logo, algumas pessoas simpáticas são mortais. Aqui embaixo, deixa eu jogar a tela aqui para cima para não atrapalhar vocês. Muito bem. A primeira regra do silogismo, para quem está acompanhando. Então, o silogismo só deve ter 3 termos. A gente tem aqui ó, o termo médio, homens, aparece na primeira, aparece na segunda, até coloquei em vermelho, ou seja, é o termo que se repete. O termo maior, sempre na primeira premissa, e o termo menor, sempre na segunda premissa. Então, no primeira regra, ele passou. De 2 premissas negativas, nada resulta. Então, está aqui. Então, aqui nós temos uma particular, aqui nós temos uma universal afirmativa, uma universal afirmativa. Então, ele passou. De 2 premissas particulares, nada resulta. Então, nós temos uma universal e uma particular. Ele também passou. O termo médio nunca entra na conclusão. Também passou. O termo médio deve ser, pelo menos uma vez, universal. Muito bem. Deixa eu pegar a nossa tabela aqui. Deixa eu mostrar a nossa tabela. Será que a nossa tabela fugiu daqui? Daqui. Então, na nossa tabela, a gente tem que descobrir onde está o termo médio. Está aqui, ó. Então, nós temos que descobrir onde está o termo médio. Então, o termo médio, ele foi, na primeira premissa, ele foi sujeito. Ó. Então, na primeira premissa, ele foi universal. Dá uma olhada aqui, ó. Essa tabela tem lá no arquivo. Então, ele foi universal. Então, ele precisa ser pelo menos uma vez universal. Então, tá aqui. Você tem que sempre consultar a sua tabela. Tá certo? Ele passou na 5ª regra. Nenhum termo pode ser universal na conclusão sem ser universal nas premissas. Aí, no caso, nós temos uma premissa particular afirmativa. Particular afirmativa, tanto o sujeito quanto o predicado, eles são particulares. Nesse caso, ele passou. Tá bom? Nesse caso, ele passou. Então, não precisa, porque ele não foi universal nenhuma das vezes. Então, como ela é particular afirmativa, ela passa direto. Muito bem. Então, deixa eu consertar a cor aqui. Deixa eu consertar aqui embaixo. Vou colocar de vermelho. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Então, ó, para quem quer saber como que você faz a forma do silogismo, é simples. Então, ó, você vai primeiro pegar essa parte aqui, todo, toda, todas, alguns, algumas, todos os a, olha onde é aqui. Então, esse primeiro conceito sempre vai ser a letra A. Pode ser qualquer silogismo. Se aqui começar com algum, nenhum, todo, todas, vai ser sempre a letra A. E o segundo aqui vai ser sempre a letra B, tá bom? Aqui embaixo, porque aqui tivesse invertido, homens tivesse aqui, esse tivesse aqui, aqui vai ser sempre a letra C. Então, todos os homens são mortais, alguns homens são pessoas simpáticas. Então, A, B, aqui vai ser sempre C. Tá? Não, falei errado. A, B. Se o termo médio, nesse caso, o termo médio tem que ser alguns A, que ser o mesmo de cima. Então, por exemplo, como ele é termo médio, então a letra tem que ser a mesma. Quase que eu falei coisa errada. A letra tem que ser a mesma. Então, todos os A são B, alguns são C, certo? Eu até fiz invertido aqui. Até coloquei as cores invertidas aqui, nem tinha percebido. Então, gente, aqui sempre o A, aqui sempre o B. Aí, aqui que vai alternar. Desculpa, eu estava falando coisa errada, eu distraí um pouquinho. Então, aqui, se essa palavra homem estivesse aqui, então ia ficar assim. Todos os A são B, alguns C são A. Mas nesse